Boa tarde a todos. Antes de mais agradecer aqui na pessoa do Sérgio o amável convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E eu, como estamos a seguir à hora de almoço, eu proponho nós começarmos com um pequeno vídeo e depois aí sim passo à minha fala. Não sei se podem colocar. Dá para ver direito ou querem que apague a luz? Apagar a luz depois do almoço é um risco enorme. A China vem babando. Acho que dá para parar, não? Bom, não conseguimos parar no sítio certo, mas acho que a mensagem é isso mesmo. Ou seja, o Brasil começou a aparecer em 2010 e em 2008 foi o sétimo maior produtor de energia eólica do mundo. Não é? E eu acho que antes de passar para falar em futuro e em desafios para o futuro, é importante também celebrar este marco, não é? Tudo o que já foi feito especialmente na última década, não é? Seguindo agora com a apresentação, aproveitando para fazer um bocadinho de publicidade à EDP Renováveis, mas não é só por isso que eu trouxe este mapa. Nós efetivamente estamos em 14 países, o Brasil é um deles, mas a nossa história aqui é muito parecida com a história da energia eólica no país. Nós em 2011 tínhamos apenas 84 megawatts instalados para o INFA. Hoje, em 2019, temos 467 megawatts em operação e mais 940 com PPA. Portanto, traçamos um pouco o caminho idêntico. E aqui é bom dizer também que o nosso parque eólico, o primeiro, ele surgiu em meados da década de 90, em 1996, em Portugal, e demoramos algum tempo a entrar no Brasil justamente por isso, porque não que houvesse dúvidas em relação ao vento, às boas condições, no fundo, para instalar eólica, mas sim por temas de estabilidade regulatória, previsibilidade económica e, portanto, isso foi atrasando a nossa decisão e é, de facto, um fator importante, este fator favorável à realização de negócios no país. Passando aqui ao tema que nos propõe de oportunidades e desafios para o futuro,
Eu acho que a oportunidade, já foi falado aqui durante a manhã e a Hélbia também já falou, acho que não há dúvidas que a matriz será cada vez mais elétrica e renovável, e aqui eu coloquei várias fontes porque independentemente do percentual ser maior ou mais pequeno, isso é um dado adquirido, ou seja, o eólico, juntamente com a fonte solar, também elas serão de facto as fontes principais da expansão do sistema aqui no Brasil. E eu acho que isso, de uma forma muito prática e até bastante terra a terra, é baseado em 4 fatores muito simples. Um que a Hélbia já falou, de facto existe bom vento, boa matéria-prima aqui, tanto em termos de velocidade como de direção muito estáveis e com potencial ainda onshore imenso. Existe um crescimento da demanda e, portanto, não falamos aqui de substituição de fontes com emissões, mas também o país crescerá nos próximos anos a demanda de energia e isso sustenta o crescimento da fonte também. E depois, relativamente à própria fonte, ela é sustentável e vamos já ver a seguir, não só porque não tem emissões, mas existem outros fatores que a Hélbia também já tocou e que são também relevantes, para além de que é também economicamente competitiva, ou seja, em termos de custo, a eólica tem traçado aqui uma trajetória em que tem ficado competitiva relativamente às restantes fontes. Aqui nós já vimos, já muita gente citou aqui o plano decenal da EPE, e só para demonstrar aqui, de facto, existe uma previsão de consumo final de energia, um aumento de 2,5% ao ano nos próximos 10 anos. Em termos de evolução tecnológica, a Hélbia já mencionou também anteriormente, o Brasil aparece ali destacado em termos de fator de capacidade, no fundo é a eficiência da fonte, e ela destaca-se em relação aos restantes países, e também desde 2010, que acho que é o que está lá colocado no gráfico até hoje, ela teve um aumento também. Portanto, e isso reflete-se não só numa maior competitividade dos projetos, mas também num menor preço das turbinas eólicas. E isso vem aqui também refletido e também existem várias fontes que falam sobre o custo nivelado da energia, que em inglês é a sigla LCOE, e que no fundo serve para comparar a competitividade em termos de custo de todas as fontes. E aqui nós podemos ver muito claramente que, em termos de projeção futura, já hoje as fontes são competitivas e, por exemplo, se compararmos ali com o gás no gráfico da esquerda, tanto a eólica como a solar, elas têm um custo mais baixo e o caminho ainda é descendente. Portanto, de acordo aqui com os dados da Bloomberg, como eu disse, podem ser discutíveis, mas a tendência de facto é que tornem ainda mais competitivas e esse gap vai aumentando. E outro fator interessante é que, de facto, no gráfico da direita, mesmo considerando o custo marginal do gás, hoje ainda a eólica está ali par a par com o gás em termos de custo marginal, mas lá em 2050 ela será uma fonte muito mais competitiva em termos económicos. Esse mesmo indicador, não é, do custo nivelado de energia, ou seja, nós falamos entre fontes, mas também é importante dizer que, em termos de país, o Brasil também está no top em termos de países em que esta tecnologia, a eólica, ela é mais competitiva. Não é? Temos ali ordenado e, de facto, a seguir aos Estados Unidos, temos ali um range de 29 a 51 dólares por megawatt-hora em termos de custo nivelado de energia. Quer dizer, a despeito de toda a carga tributária incidente, o Brasil é competitivo na eólica? Sim, é competitivo, e só um pequeno esclarecimento. Aqui não estamos a falar de preço, estamos a falar de custo. Obviamente que esse custo tem a carga tributária e ainda assim conseguimos ser competitivos.
É claro que isso, aproveitando o gancho em termos de preço, isso vai se refletir, não é? E a Elvia já falou, não querendo perder muito tempo aqui, mas a eólica veio se tornando cada vez mais competitiva nos leilões regulados de energia, e a partir de 2017, depois de um gap de 2 anos praticamente de leilões de energia, também pela situação económica do país e pela falta de crescimento, a eólica tornou-se a fonte mais competitiva. Este ano, a par da solar, não vamos discutir aí em termos de reais, mas, portanto, são as duas fontes que ali em baixo, as duas linhas de baixo à direita do gráfico, que se destacam por esse ganho de competitividade. E isso tem vários fatores, não é? Como a Elvia já disse também, tem a questão da competitividade, ou seja, cada vez há mais entrantes no mercado, existem vários investidores estrangeiros que estão interessados em investir no Brasil por diversos fatores, a evolução tecnológica, esse gap de leilões que trouxe mais vontade ainda de participação, isso fez com que o preço descesse. E há também um fator interessante, especialmente registrado a partir do ano passado, 2018, que é os investidores do setor eólico, eles passaram a viabilizar os projetos não só no mercado regulado, mas também no mercado livre. Isso fez cair os preços, obviamente, nós olhando para esses preços, é uma coisa que é importante dizer, os projetos nem sempre se viabilizam hoje em dia 100% no mercado regulado, mas há aqui uma vertente de desenvolvimento do mercado livre que nós consideramos que é muito importante e que essa competição veio também trazer. Ali à direita, naquela tabela, nós podemos ver que no A-4 de 2014, praticamente a totalidade da garantia física da eólica ela era vendida em mercado regulado. No A-6 de algumas semanas, de outubro de 2019, apenas 38% em média da garantia física dos projetos eólicos foi vendida em mercado regulado. Portanto, a restante será comercializada através do mercado livre. Há um ponto também interessante que eu acho que é muito importante referir, e a Elvia já deu bastante ênfase a isso, que é, de facto, a energia eólica ela é sustentável, e é sustentável porque tem zero emissões de CO2, é uma verdade, mas tem outros fatores que contribuem, e uma delas é, de facto, a dinâmica económica e social que ela cria no entorno das usinas, não é? Como o vento ele está em zonas que tipicamente são muito desfavorecidas, em semiáridos no Nordeste, em zonas em que, de facto, o desenvolvimento não chegou ainda. E os investidores, todos eles, têm uma grande preocupação em contribuir para que isso mude e trazer não só renda para as famílias de forma indireta, pelos empregos que são criados na própria construção e operação dos parques eólicos, mas toda a dinâmica que se gera à volta em termos de promoção de educação, segurança hídrica, capacitação das populações noutro tipo de valências, fomento de práticas agrícolas sustentáveis, e isso tudo nós vemos que tem um impacto muito, muito relevante para justamente contribuir para a redução dessas assimetrias que o Presidente Fernando Henrique falava no início. Outro ponto importante também é a atração de um elevado volume de investimento estrangeiro, obviamente que é um setor que ele de facto é atrativo e, como eu disse no início, havendo um ambiente de negócios propício, existe um potencial de atração de investimento muito elevado. E por fim, também já mencionado, há um desenvolvimento de uma cadeia produtiva dos equipamentos usados nas usinas eólicas e com preponderância, obviamente, para a turbina eólica, que foi feito com muito sucesso e que hoje vemos que deu frutos, e a maioria dos projetos eles são construídos com turbinas 80% construídas no Brasil, não é? E eu acho que isso também nos deve deixar orgulhosos. Pensando um pouco em desafios e aquilo que temos pela frente, como eu tinha falado, a crescente importância do mercado livre, de facto, nós vemos isso como muito positivo e abre outro tipo de portas, mas, por outro lado, também nos traz algumas perguntas e alguns desafios, não é? Será que o mercado regulado vai perder importância em termos da expansão da oferta?
a energia vai ser maioritariamente vendida em mercado livre. Esse mercado livre, o seu crescimento ele vai ser sustentado por quê? A migração dos clientes que hoje estão em ACR, especialmente de carga entre 500 capas a 3 megawatts médios. Haverá outros fatores que contribuirão para fazer crescer esse mercado. Como eu disse atrás, 80% hoje dos contratos em ACL eles têm um prazo muito curto, que tipicamente é algo que para um gerador levanta outro tipo de desafios, como nomeadamente a questão da financiabilidade. Não é? Se hoje eu for a um banco e pedir para financiar um projeto que tem um PPA de 4, 5 anos, talvez eu tenha dificuldades que hoje eu não tenho quando vou e tento financiar um projeto com PPA de 20. Felipe, vou te pedir uma nota de rodapé, porque eu que sou leigo, eu boiei nessa última... Houve várias siglas que você mencionou, contrato ACL, basicamente preciso de uma tecla SAP aqui. Explica o que exatamente você quis dizer e do ponto de vista do sistema no seu conjunto, o que significa a migração da demanda para o mercado livre? Isso do ponto de vista do sistema, isso é bom, isso é ruim? Do ponto de vista do investidor privado, assim, de uma maneira que dê para quem não domina o jargão entender. Eu não sei se é uma sensação minha, mas eu viajei completamente aqui nos últimos 30 segundos. Ok. A sigla, elas são simples. ACR é Ambiente de Contratação Regulado e ACL, Ambiente de Contratação Livre. Do ponto de vista do investidor, nós vemos, como eu disse anteriormente, o ACL como uma oportunidade e, no fundo, hoje elas complementam-se. Ou seja, e explicar um pouco o que é que para nós é um e outro de forma muito simples. O ACR ele é baseado em leilões lançados pelo Ministério de Minas e Energia, enquanto que o mercado livre, no nosso caso particular e pensando em venda da energia produzida pelas usinas eólicas, é a negociação e a venda dessa energia de forma livre, ou seja, de forma bilateral. E, digamos, a volatilidade de preço no mercado livre, por definição, é maior do que no mercado regulado? No mercado livre, falando naquilo que é o nosso target, que são contratos de algum prazo, o desafio não é a volatilidade de preço. Hoje em dia, o maior desafio é a questão do prazo, ou seja, são contratos tipicamente mais curtos e isso tem, do meu ponto de vista, uma razão. Não é? É que nós temos um PLD que flutua. Preço de liquidação de diferenças. Ao preço spot, está certo. Isso. Me pegaram aqui, porque eu acho que havia aqui pessoas na sala até muito mais qualificadas para responder estas perguntas teóricas. Mas na prática eu acho que por causa disso e também por um histórico de inflação elevada no Brasil, existe por parte dos agentes económicos e daqueles que são os maiores consumidores de energia, que é no fundo o nosso target, do gerador de geração eólica concentrada, ou seja, inflação alta e PLD com uma variabilidade bastante alta, isso tem levado a que o grande consumidor não se interesse por contratos de longo prazo. E isso, de facto, hoje é um desafio, mas, como eu disse, nós vemos-lo mais como uma oportunidade e aquilo que eu disse atrás, esta migração de grande parte da garantia física das usinas do mercado regulado para o mercado livre, ela é uma sinalização e, de facto, é algo que é importante e que nós achamos que será uma tendência. Não é? Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que é um mercado que cresce, é um mercado muito, muito robusto e que é baseado em contratos, em PPAs corporativos, que são contratos bilaterais. Não é? E, portanto, vemos isso como uma oportunidade, obviamente que com todas as adaptações que serão necessárias em termos de regulação, em termos de, eventualmente, quem é que vai veicular essa energia, se vamos vender diretamente para
para consumidores finais, se haverá uma intermediação das comercializadoras. Portanto, é uma coisa que é relativamente recente, mas que nós achamos que tem um potencial de crescimento bastante considerável. Outro tema que para nós é um desafio também e que surgiu no mercado regulado no leilão de outubro pela primeira vez, que é a entrega da curva da carga, ou seja, o gerador entregar a curva de consumo em vez da curva de geração, e que era algo que também no mercado livre se tem vindo a experimentar e que traz também um desafio acrescido para a fonte, no sentido que existe de facto um desfazamento entre aquilo que é a curva de geração e a curva de consumo, e de facto isso faz-nos pensar em alternativas e faz-nos pensar o que é necessário, talvez, uma diversificação de portfólio. Falava-se aqui de manhã que a eólica gera mais à noite, mas nós temos experiência, por exemplo, que no próprio nordeste do Brasil, que é onde estão instaladas a maior parte das usinas, o perfil de vento de estado para estado é diferente e, portanto, mesmo dentro do eólico pode haver uma diversificação de portfólio que vai ajudar a mitigar esse risco. E, para além disso, obviamente que depois tudo tem que ser cuidadosamente precificado e o risco corretamente alocado e, portanto, é um desafio que nós temos que enfrentar. E há alguns caminhos que nos podem trazer soluções. A questão dos parques híbridos, que já foi falado aqui de manhã, solar eólico, que pode trazer aqui uma complementaridade entre fontes que vai reduzir essa variabilidade da geração. Existe também aqui o projeto de lei que está em curso que prevê a contratação de usinas híbridas nos próprios leilões regulados. Podem trazer aqui uma solução e isso pode otimizar aqui custos em termos de compartilhamento de infraestrutura, contratação apenas de uma MUST, que é, no fundo, para simplificar, um encargo de sistema pago apenas uma vez e não pela usina eólica e solar, ou seja, duplicando esse custo. Portanto, há aqui uma questão económica que também pode ajudar. Existe o tema do armazenamento, que já foi falado aqui de manhã, e nós aqui vemos que eventualmente poderia haver há aqui dois caminhos possíveis, talvez, aqui, falando de Brasil, que é, de facto, as baterias, elas têm ficado cada vez mais competitivas, e nós vemos em outros países que cada vez mais surgem projetos que acoplam essas baterias a projetos tanto de eólico como de solar, e isso torna possível essa gestão de energia e isso faz muito sentido aqui quando queremos caminhar para uma curva de consumo, não é? E existe também o tema que foi falado aqui de manhã, que é algo controverso, mas que é a questão das hidroelétricas de reservatório, que são, no fundo, uma bateria gigante e que, eventualmente, à parte desses problemas que são socioambientais, não é? Se esse atributo de armazenamento ele for valorizado, pode ter aqui um potencial também de compensar essa variabilidade da eólica, não é? Para não falar também do facto de podermos utilizar também a eólica numa hídrica reversível para bombar, no fundo, a água novamente para o reservatório. Acho que o meu tempo está quase a esgotar, portanto, indo aqui rápido. Acho que está muito. Existe outro tema também que já foi abordado de manhã e que é a separação entre lastro e energia, não é? Isto vai trazer aqui desafios em termos de qual o impacto da competitividade das fontes, e nós aqui falando em nome da eólica, de um investidor que está na eólica, nós achamos que isso faz sentido. Agora precisamos de aprofundar essa discussão entre o que é que são os atributos de cada uma, não é? E eu acho que nós temos aqui dois que são muito importantes na eólica, não é? Um é a questão do custo, de facto, somos economicamente muito competitivos e essa competitividade tem vindo a aumentar no passado, vai continuar a aumentar no futuro. E existe o tema da sustentabilidade, não é? Tanto em termos de emissões como de outras externalidades positivas que podem ser trazidas, não é? Portanto, isso, obviamente, nós percebemos, tem que haver aqui segurança de sistema, tudo isso. O gás traz essa flexibilidade e essa despachibilidade e, portanto,
desde que esses atributos sejam bem valorados e que essa discussão se aprofunde, acho que é algo que ninguém coloca em causa, que faz todo o sentido. E depois traz aqui também a questão, não é? De facto, esse lastro ele deve ser pago não só pelos consumidores de regulado, mas por todos os consumidores do sistema. Então, será que vamos caminhar para um cenário em que, maioritariamente, esse lastro é contratado por leilões regulados e a energia em si, o volume, ele passa a ser comercializado somente no mercado livre? Deixo aqui a questão. E, novamente, a financiabilidade dos projetos, não é? Isso é algo que também vai trazer aqui um desafio de perceber, porque hoje em dia nós temos uma receita que ela vem da venda da garantia física e da energia, e se essa receita ela vier separada, ela vai trazer aqui desafios em termos de avaliação de riscos dos projetos. A questão da geração distribuída já foi falada aqui de manhã. Ela vai trazer aqui desafios também aqui ao nível não só da gestão do sistema, não é? Porque entra mais geração distribuída. Nós, do nosso ponto de vista, achamos que quando alguém pergunta competição entre centralizada e distribuída é uma ameaça para a eólica, nós não vemos isso dessa forma. De facto, como a Elvia já disse, há espaço para todos. O que achamos é que, uma vez mais, precisamos de ver quando é que, de facto, faz sentido a distribuída, no sentido em que reduz de custos de transmissão e distribuição, a geração está perto do consumo, versus o que a centralizada pode trazer. Ou seja, a centralizada, de facto, ela pode escolher os locais de melhor recurso, neste caso o recurso eólico. Existe um ganho de escala por serem projetos muito maiores e, portanto, ainda aqui há dias estávamos, e o Luís Barroso da PSR colocou isto, e eu concordo totalmente com isso, que é, somando de facto os custos de transmissão à eólica centralizada, será que ainda assim não é mais competitivo que a geração distribuída? É óbvio que com isso não quer dizer que este tem que ser o único fator a pesar, não é? Mas talvez em termos económicos faça algum sentido. Depois, claro que o valor locacional da geração distribuída, ele existe e tem que ser valorado também, não é? E para finalizar, a questão da eólica offshore, não é? Que, embora exista ainda muito potencial em terra, o plano decenal da EPE, pela primeira vez, ali seria 2029, é um typo, mas considera pela primeira vez o offshore, com potencial de 700 gigas. Portanto, é importante que comecemos a olhar em termos regulatórios, em termos ambientais, para este potencial, para que se criem as bases para que no futuro possa ser desenvolvida também esta indústria. E ali do lado esquerdo eu coloquei só como referência, não se vê muito bem, mas onde está mais cheinho do lado esquerdo a evolução histórica do custo da eólica offshore, e para a frente as duas linhas são aquilo que é a tendência de custo. E, portanto, a tendência é de baixa, já baixou bastante nos últimos anos e, portanto, há que criar bases para que também aqui se possa explorar esse potencial quando chegar o momento. E era isto que eu tinha para partilhar. Muito obrigado.